Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Na tarde de hoje, 18 de agosto, estreia o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a rádio da Universidade 1080M. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Eu sou a professora Ana Karen, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Para mim, palavra de professor importa para uma sociedade mais justa e igualitária, para que possamos combater a desinformação e as fake news, valorizando o conhecimento e a ciência. Passa pela palavra do professor a construção de uma cultura de paz, num mundo que anda tão carente de tolerância e respeito. O programa Palavra de Professor estreia hoje recuperando a história do rádio no Brasil e a história da Rádio Universidade. Vamos saber o papel das rádios universitárias no país como fonte de educação, cultura e entretenimento. E para falar sobre o assunto, nossa entrevistada é a professora Sandra de Deus, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Fabico-URGS. Antes de iniciarmos a entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, castanhos, mechas claras, estou vestindo uma blusa laranja, uma calça jeans e uma bota marrom. Também estou maquiada, tenho os olhos castanhos. Bom, eu sou Sandra de Deus, sou jornalista, professora de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou professora titular do curso de jornalismo, ministro de disciplinas de radiojornalismo. Hoje aqui estou vestindo uma blusa preta, uma calça vermelha, umas botinas pretas, uso um batom vermelho para combinar com a calça, tenho cabelos afro, hoje totalmente brancos ou grisalhos, e tenho os olhos castanhos claros. E o rádio no Brasil iniciou em 1922 com a transmissão da fala do então presidente Epitácio Pessoa, durante as comemorações do centenário da independência. A primeira emissora oficial, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, surgiu um ano depois, em 1923. Mas foi nas décadas de 1930 a 1950 que o rádio se tornou o rei da comunicação, levando às famílias as radios-novelas, programas musicais, noticiários, humor e variedades. Nessa época também foram criadas as rádios universitárias, mantidas por instituições de ensino superior, com um papel educativo, cultural e de formação profissional. Em 1950, a URGS inaugurou a primeira estação de radiodifusão universitária do Brasil e, em 1957, iniciou as transmissões em amplitude modulada, AM frequência 10.080. Professora Sandra de Deus, bem-vinda ao nosso programa Palavra de Professor. Bom, primeiro que eu tenho que dizer o seguinte, eu sou apaixonada pelo rádio, né? Pelo veículo rádio, né? Que para mim é um veículo de extrema importância. E eu digo que eu nasci com o rádio, porque eu comecei a ouvir rádio, né? Na infância de famílias do campo, que só tinham um meio de comunicação, que era o rádio. Então eu passei a ouvir rádio. Isso me fez me apaixonar pelo rádio e seguir nessa área, né? Sendo jornalista, né? De muitos anos de rádio e me transformando numa professora de rádio, né? O rádio, desde que ele surge no Brasil, ele é não só um meio de integração nacional, ele foi muito usado para isso, né? Por essa possibilidade que ele tem de atingir o Brasil profundo, né? Pode ser estranho para a gente pensar nisso que, né? Hoje com a internet, com a TV aberta, com a TV fechada, enfim, né, com streaming, com muitas possibilidades, né, que nós temos, de que em alguns lugares deste país só o rádio ainda chega, né? E isto significa que o rádio tem ainda um papel muito importante na integração, na formação, mas sobretudo aquela companhia das pessoas, né?
Porque imagina assim, se tu tá nos lugares mais distantes desse país, no chamado Brasil profundo. Eu nem vou pro Brasil tão profundo, eu vou pro Rio Grande do Sul profundo, onde ainda só o rádio chega, só ele é uma possibilidade das pessoas terem contato com o mundo. Só ele me diz o resultado do jogo de futebol, só ele me fala das guerras, só ele me fala da paz, só ele me fala das invenções da ciência. Então o rádio ainda é um meio de comunicação absolutamente importante para todos nós. E a sua forte característica da instantaneidade. Então, né, tem horas que as pessoas, e principalmente a juventude, pensa que o rádio não é tão instantâneo e que eu tenho a possibilidade de me comunicar via WhatsApp com instantaneidade. Não, o rádio continua sendo o meio mais instantâneo, né? Assim, qualquer coisa que acontecer ali na esquina, por exemplo, quer dizer, eu consigo, através de um aparelho de celular, me comunicar com o rádio consegue se comunicar com a sua audiência a partir daí, né? Então, assim, o rádio é essa possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque a TV precisa ter imagens, né? O rádio, ele é claro que eu entendo que o rádio precisa formar imagens na nossa cabeça, né? O rádio, para ele ser bom, para ter um bom programa de rádio, ele precisa estar formando na minha cabeça algumas imagens, né? Eu preciso que os ouvintes que estejam nos ouvindo agora, né, pensem pelo menos, né? Quem é essa mulher? Que jeito ela tem? Como é que ela é? Né? Assim, ó, isso é importante, né? Porque se a voz é hoje uma identidade para nós, né? É a nossa impressão digital, isso significa que é através do rádio que nós levamos isso, é através da fala que nós levamos. Então, e o rádio é isso, né? Agora, falando sobre a instantaneidade também do poder do rádio, eu lembro de uma situação bem recente, que foi agora nas enchentes. Nós ficamos totalmente sem comunicação. Claro que o apelo ali das mensagens do WhatsApp era muito importante, os grupos, mas sem internet isso não existe. E sem luz, sem água, uns quantos dias. E qual foi... eu fui recorrer ao rádio de pilha. Rádio de pilha. Sabe que tem lugares nesse mundo distante, né? E em lugares onde tu tem muitos terremotos, muitas tempestades, tornados, que o rádio de pilha faz parte do kit de sobrevivência das pessoas, né? Porque ele te permite tu pelo menos ouvir o que está acontecendo, ou pelo menos, se alguém procurar te escutar, tu vai ter um rádio ligado que alguém vai tentar ouvir, vai ouvir esse rádio que está ligado em algum lugar, né? Então, é muito interessante a gente pensar o rádio para além das emissoras de rádio que a gente ouve ou da crítica que a gente pode ter às emissoras de rádio. Você está ouvindo o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Professora Sandra de Deus, e a sua história na rádio universitária? Nós estávamos falando agora há pouco que inclusive surgiu também no seu nascimento, então gostaria que a senhora recuperasse para nós este momento e como foi a rádio da universidade na sua vida. Então, a rádio, esta rádio da qual nós estamos falando, de onde nós estamos falando, né? Ela é alguns meses mais jovem que eu, né? Nós nascemos em 57, né? Eu no início do ano e a rádio mais no final do ano, né? Então nós temos a mesma idade. E eu tive a feliz oportunidade de ser diretora dessa rádio nos anos 2000, né? Antes de ter outras atividades, né, de gestão na universidade, como pró-reitoria de extensão, etc., eu fui diretora da rádio da universidade. E foi um momento muito interessante, porque a gente precisa pensar a história das rádios universitárias. Primeiro, quando elas surgem, né, e a nossa, que é a pioneira das rádios universitárias, assim, nós temos a primeira rádio universitária do Brasil, é a rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a primeira rádio universitária da Latinoamérica, a rádio da Universidade de La Plata. Então, são duas rádios muito antigas, com quase 70 anos. Mas as rádios universitárias, elas surgem, então, no final dos anos 50, início dos anos 60, surgem várias rádios, principalmente em algumas universidades mais consolidadas, né? Depois isso cessa, né?
nós ficamos com poucas rádios. Todas elas praticamente AM, que era o que a possibilidade dava para aquele momento tecnológico. E depois, já nos anos 2000, principalmente, nós passamos a ter um ressurgimento das rádios universitárias, da discussão dos papéis das rádios universitárias e o surgimento de algumas rádios FM nas universidades. Esse foi o momento que a Radiobras entra para fazer discussão com as rádios universitárias ou com as gestões das universidades para adaptar essas rádios, também para poder aproveitar essas rádios universitárias como rádios que estão a serviço do ensino, da pesquisa, da extensão, ensino do conhecimento, mas sobretudo que são rádios públicas, né? No caso das rádios das universidades públicas. E nesse período, início dos anos 2000, eu não vou me lembrar exatamente quando, a Helena Kempf, que foi minha orientanda num trabalho de conclusão de curso de graduação em jornalismo, ela faz um trabalho muito importante, que é a discussão sobre um conceito de rádio universitária pública, para demarcar exatamente estas rádios que são rádios ligadas às universidades federais, às universidades públicas, que não são só universidades federais, nós temos algumas rádios em universidades estaduais e até universidades municipais. Então a gente fez uma discussão sobre isso. Naquele mesmo momento tem um estudo, né, que eu acho que ele acabou sendo publicado também, né, pela ONU, né, não me lembro bem em que momento esse estudo foi publicado, mas é um estudo que ele vai discutir exatamente quantas emissoras e como se processavam essas emissoras no Brasil, né? Então se fez um mapeamento. Mas desse período dos anos 2000 para cá, se evoluiu muito e muitas outras emissoras foram surgindo nas universidades, né? Como um meio, né? Não só um meio de divulgação das próprias universidades, mas sobretudo como um meio de divulgação do conhecimento, né? Eu insisto sempre, e essa talvez seja a divergência que eu tenho com muitos daqueles que discutem o papel das rádios universitárias, é que para mim as rádios universitárias, elas precisam ser também um laboratório de formação. Elas não podem ser uma rádio que é só uma rádio de assessoria de comunicação das gestões das universidades que estão de plantão naqueles momentos. Elas precisam ser emissoras realmente públicas, no caso das universidades públicas, emissoras que se abram para todos os setores da universidade, mas também para aqueles que não são da universidade. Emissoras que possam ter uma efetiva participação dos estudantes, principalmente os estudantes da área de comunicação, né? Então elas têm que ser também umas rádios laboratórios, né? Para que esses estudantes possam se exercitar nessas rádios laboratórios. Esse é um papel importante, porque se as rádios universitárias não tiverem o papel de serem também laboratórios, qual o papel delas dentro das universidades? Tudo bem, é a divulgação do conhecimento, da extensão, da pesquisa, né? Mas e onde entra o ensino aí se elas não tiverem os estudantes ali dentro? Então a gente precisa ter essa clareza em relação às rádios universitárias e a cada dia pensar em como essas rádios sobrevivem dentro das universidades, que essa é uma outra questão muito importante. As rádios universitárias não são da extensão universitária, elas são dos setores de comunicação das universidades, como é o caso da nossa, que hoje faz parte da Secretaria de Comunicação da Universidade. Já esteve na Pró-Reitoria de Extensão? Sim, esteve na Pró-Reitoria de Extensão e também lá nos anos 2000, quando eu fui a primeira secretária de Comunicação da Universidade, estruturando essa Secretaria de Comunicação, eu consegui que a rádio da Universidade, que estava na Pró-Reitoria de Extensão, fosse para dentro da Secretaria de Comunicação da Universidade, porque para mim este é o lugar de uma emissora de rádio universitária. Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista da Durg Sindical, Letícia Castro. Plano Nacional de Educação avança no Congresso, mas enfrenta desafios. Em 10 anos de vigência do PNE, apenas 4 das 20 metas foram cumpridas. Falta de financiamento de peso e mecanismos de cobrança estão entre as dificuldades de cumprimento das metas do novo plano. Debatedores apoiam a criação do Sistema Nacional de Educação, mas cobram ajustes em propostas. Debatedores defenderam, no dia 5 de agosto, durante seminário na Câmara dos Deputados, a aprovação de proposta que institui o Sistema Nacional de Educação. Embora favoráveis, todos cobraram ajustes na versão em análise. Educação com IA. Brasil prepara regulamentação que pode entrar em vigor em 2026. O Conselho Nacional de Educação elabora uma resolução que tem previsão de passar por consulta pública em setembro. O órgão vai criar uma resolução que deve abranger tanto a forma como o recurso tecnológico estará presente no currículo de cursos de pedagogia e licenciaturas,
quanto diretrizes sobre como poderá ser utilizado nas escolas. Sancionada a lei que libera recursos e fortalece a ciência nacional. Projeto de Lei 847 de 2025 aprimora a destinação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A assinatura ocorreu no dia 4 de agosto, com a presença do ministro Camilo Santana e do presidente Lula. Você está ouvindo o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Nesta edição de 18 de agosto, estamos apresentando uma entrevista com a professora da Fabico URGS, Sandra de Deus, sobre o rádio no Brasil e o papel das rádios universitárias. É um local, às vezes, um pouco complexo da gente pensar a rádio universitária pública, porque ela precisa se comunicar com o público, ela precisa se comunicar com o exterior, ela precisa ter uma linguagem que dê conta desse exterior que não é só interno da universidade, mas ela precisa ter os estudantes ali dentro para se formarem, né? Então, ela tem que ser laboratório, ela tem que ser um meio de divulgação da universidade, ela tem que se comunicar também com o meio externo, né? Ela precisa estar atualizada, né? Ela não pode ser, né, um setor da universidade que fecha como os setores da universidade e que retoma depois, né, alheia ao jornalismo, alheia à comunicação em si, né? Ela precisa ter esse papel de rádio universitária, mas ela precisa ter esse papel de rádio da instantaneidade também, né? Isso é bastante complexo para as rádios universitárias, em função, inclusive, dos próprios recursos das universidades. E hoje, quantas rádios universitárias tem no país e como tem sido esse desempenho das rádios hoje? Qual é o papel que tem desempenhado? Não sei quantas hoje tem, porque eu realmente não tenho esse dado, mas nós devemos ter em torno de 200 emissoras ligadas às universidades, não só às universidades públicas, né? Mas ligadas às universidades. No modo geral, nós devemos ter quase 200 emissoras de rádio. Nos últimos anos, surgiu a RUBRA, que é a rede de rádios universitárias do Brasil, né? Que tem um papel importante de fazer uma rede dessas emissoras, de tentar integrar conteúdos dessas emissoras, né? Fortalecer essas emissoras para que esses conteúdos possam circular entre essas emissoras de rádio, né? Circular de uma maneira, porque hoje todas essas rádios universitárias estão na internet, né? Então é fácil de circular essa produção dessas rádios universitárias, principalmente essa produção feita por estudantes nas rádios universitárias, né? A RUBRA recentemente fez aquele chamado onde premiou, né, os diferentes trabalhos produzidos por estudantes nas rádios universitárias, né, em vários formatos de trabalho, né. E eu tenho a honra de ter, né, tido a premiação dos meus alunos em primeiro lugar em reportagem especial pela RUBRA, né? Uma reportagem também muito interessante, que foi veiculada, foi produzida dentro da sala de aula, foi veiculada na rádio da universidade, foi premiada nessa premiação atual da RUBRA, né? Então, a RUBRA tem um papel importante, que é esse, né? Agora, eu entendo, né, e aproveitando que a gente está dentro dessa rádio, né, assim, dizer que as gestões das universidades precisam olhar para as rádios, né, com muita atenção, né, porque é evidente que nós temos hoje essa grande possibilidade de comunicação através das redes sociais, né, na internet, tudo está sendo divulgado, nos sítios das universidades, tudo está sendo divulgado, mas se nós queremos nos comunicar para além disso tudo, né, para pessoas que às vezes têm pouco acesso ou acesso limitado à internet, que elas possam, né, ter acesso e possam ouvir a rádio da universidade, né. A nossa passa por esse processo, né, de se transformar numa rádio FM, né, e que não pode ser descontinuada, ela precisa ser continuada exatamente porque ela tem um papel muito, muito importante, não só para a nossa universidade, mas por ser a pioneira das emissoras universitárias do país. E vamos à redação novamente com a jornalista da Durg Sindical, Letícia Castro, que vai trazer mais notícias.
Polos EAD na mira do MEC. Visitas a unidades em Porto Alegre revelam falhas e desafios para cumprir novas exigências até 2027. Espaços visitados pelo jornal Zero Hora demonstram que são necessárias melhorias para adequação às mudanças nas regras da modalidade. O Ministério da Educação promete fiscalizar. Federais lideram pesquisas sobre emergência climática no Brasil. 3 universidades federais brasileiras, vinculadas ao Ministério da Educação, o MEC, estão representadas em premiação que homenageia cientistas pela atuação exemplar na área de emergência climática. Com os temas Gestão do Risco Climático na Produção de Alimentos e Saberes e Práticas dos Povos Tradicionais e sua importância para a conservação dos recursos naturais, a honraria premiará docentes das universidades federais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, da Bahia e Rural de Pernambuco. Você está ouvindo o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Neste 18 de agosto, o Palavra de Professor conversa com a professora Sandra de Deus, da Fabico URGS. Eu sou muito orgulhosa da produção que meus alunos fazem em sobre diferentes temas, né? E eles fazem sobre diferentes temas. Essa é a liberdade que a gente tem nas disciplinas de rádio, mas principalmente na disciplina que faz a produção das reportagens especiais, né? Que é a disciplina de Rádio Jornalismo 2, onde eles produzem reportagens especiais em temas que eles consideram interessantes. E esta é uma reportagem sobre comunidades quilombolas, que ela inicia na discussão, né, das comunidades quilombolas localizadas em Porto Alegre e sendo suprimidas, extintas ou desconhecidas, e a partir daí vai se conversando com essas comunidades, conversando com as mulheres quilombolas que estão ali liderando esse processo, e se faz uma grande reportagem especial sobre esse momento. E essa é a reportagem especial premiada pela Rubra. Que legal, isso é mais um papel do rádio também, explorar a cultura, a história dos povos remanescentes. Desses segmentos que às vezes não tem espaço para produção num rádio, né, comercial, né? E que na rádio da universidade isso é possível, né? Eu digo sempre assim, a gente tem que ocupar estes espaços porque é a oportunidade que eles têm de fazer essa produção, né? Essa produção da reportagem especial sobre as comunidades remanescentes quilombolas, a reportagem do semestre passado ainda, né? Pensando já no 24, né? Porque o 25 recém tá terminando, né? Mas no semestre agora do 25/1, nós produzimos excelentes reportagens sobre também aspectos que não estão no dia a dia das rádios comerciais e que são reportagens que vão ao ar na rádio da universidade. Vamos recuperar novamente a nossa fala inicial, que era sobre essa importância do papel do rádio e qual é o futuro do rádio. Será que as rádios online, também os podcasts, streams, será que eles seriam uma reinvenção do rádio, professora? Ou na sua avaliação, como seria isso? Acho que é uma adaptação em alguns casos, né? Porque o rádio do formato mais tradicional que a gente conhece, que é esse rádio, né, que chega nos locais distantes e profundos, ele não desaparece, né? Então, esses formatos nos dão a possibilidade de atender diferentes situações, diferentes lugares e outros formatos. Quer dizer assim, que tu pode sair para a rua ouvindo um rádio, tu pode ouvir o programa depois, em outro momento, tu tem outras possibilidades. Quer dizer assim, o rádio se alarga, digamos assim, né? A partir desses novos formatos. Mas esse rádio mais tradicional, né? Esse rádio que está ali no acontecimento, quando ele está acontecendo, naquela sua instantaneidade, este rádio que chega ainda nos locais mais distantes e mais profundos, ele vai continuar existindo. Então, o rádio, ele é permanente. Ele é companheiro, né? Assim, as pessoas ouvem muito rádio hoje nas madrugadas. Não é aquele áudio que está gravado para tu ouvir depois, mas é um rádio que conversa contigo. E nas madrugadas, o rádio que conversa contigo ainda é o rádio tradicional. E sobre a sua experiência como professora de radiojornalismo, fala um pouco para nós sobre isso. É uma emoção viver tudo
isso, e ainda mais a presença de uma mulher negra no rádio, falando também sobre esportes. Eu acho bem interessante, gostaria que a senhora recuperasse para nós. Isso é interessante, porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, como estudante do 2º ano do curso de jornalismo na Federal Santa Maria. E trabalhei durante 20 anos, diariamente, em rádio, fazendo todas as etapas que a gente tem em rádio. Na época a gente fazia escuta de rádio. Então, parece que o rádio é tão masculino, a história do rádio. Fiz escuta de rádio, fiz reportagem, fiz produção, fiz locução, coordenei, depois me dirigi à rádio da universidade. Então, passei por todas as etapas do rádio. Tenho um gosto muito grande pela produção de rádio. Acho que produzir para rádio é uma tarefa muito, muito, muito importante. Mas por isso que eu digo que o rádio forma imagem. Então, quando eu trabalhava em rádio, as pessoas faziam imagem, né? Enfim, era uma voz de uma mulher, de preferência era uma mulher alta, porque era essa a imagem, uma mulher alta e loira, né? Quando eu aparecia, era exatamente o contrário, quer dizer assim, 1,48 m de uma negra. Então era uma grande surpresa isso, né? Bom, isso dentro da sala de aula não existe muito, porque quando os alunos chegam, eles já sabem quem é que está na frente deles, né? E quando os alunos chegam na universidade, eles não ouvem rádio. A juventude não ouve rádio. Mas aí eles vão indo, e quando eles chegam no final do curso, quer dizer, não é no final do curso, quando chegam no final da disciplina de rádio, eles já saem interessados nesse veículo, sabe? Porque eles passam a ver uma potencialidade muito grande. E eu digo assim, se vocês escrevem bem para rádio, se vocês conseguem fazer um bom texto para rádio, se vocês apuram bem para rádio, todas as outras plataformas ficam ótimas. Eu deixei de falar uma parte antes, que é a questão do esporte, né? Do jornalismo esportivo, mas sobretudo do futebol, porque com rádio e futebol eles andam muito junto, né? Os anos de dourado do rádio no Brasil, eles estão muito ligados, né? Esse crescimento que foi do futebol no Brasil, né? Assim, e hoje, pessoas que gostam de futebol ou que vão aos estádios, né? Muitas ainda vão pro estádio ver o jogo e levam o seu radinho de pilha para poder ouvir o jogo, porque nem sempre no estádio eu consigo ouvir o rádio através da internet, porque às vezes a internet não funciona direito, mas com certeza o meu radinho de pilha funciona muito bem no Beira-Rio quando eu vou lá assistir o jogo presencialmente. Eu sou de uma geração que o acesso das mulheres no rádio, no jornalismo era pequeno e no rádio muito menos. Voz feminina no rádio, na minha geração lá nos anos 80, quer dizer assim, eu vou concluir o curso de jornalismo em 1980, eu começo no rádio a ser uma voz no rádio de 78, 79, assim, ó, muito jovem ainda, mas essa voz feminina era muito escassa no rádio, né? E hoje, felizmente, a gente já tem um número significativo de mulheres, não só na produção. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Para uma audiência que nem toda ela é da universidade, que eu espero que a gente tenha uma audiência que não seja só da universidade, que fortaleça essa audiência da rádio da universidade, né? A rádio da universidade ela é muito, muito, muito importante como um veículo público de comunicação e talvez um dos veículos mais públicos de comunicação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por ser a rádio desta universidade, mas também para a gestão da universidade, que faça realmente um esforço enorme para a continuidade dessa emissora, para o seu aperfeiçoamento como emissora de rádio, mas também como um laboratório de formação dos estudantes. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que destacar neste momento. E muito obrigada, sim, por a gente ter essa oportunidade de fazer essa fala sobre a rádio da universidade. E agora, mais notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. COP30 amplia debate sobre educação escolar indígena no Brasil. Grande parte dos professores que atuam em escolas indígenas não tem formação específica para lecionar em contextos interculturais. Faltam políticas públicas consistentes para formar, capacitar e valorizar professores indígenas, tanto em nível médio quanto superior. Há iniciativas em universidades federais, mas não alcançam a totalidade dos territórios. Informações da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação. Você está ouvindo o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025.
Confira a dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. Primeiro veio a chuva, depois a fúria dos rios. Uma enchente de 22 dias espalhou pânico e desespero. Porto Alegre viveu a maior catástrofe da sua história. Cerca de 70 mil pessoas deixaram suas casas. Mais de 600 empresas foram invadidas pelas águas. A dica de hoje é o livro A Enchente de 41, do jornalista Rafael Guimarães. A obra, em formato de álbum, resgata com fotos e relatos o que aconteceu naquele ano em que o Guaíba se voltou contra a cidade. O programa Palavra de Professor do dia 18 de agosto fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.